Voltamos então com o indignado Fluminense Debate dessa noite de segunda-feira, que é dia 24, não é, Vieira? Dia 24 de outubro. Eu cumpri a minha função aqui de dizer qual é a data do dia do programa. Não teve essa maldade que vocês estão pensando, não, hein? Que coisa, meu Deus do céu. Mas, gente, olha só, voltando a essa questão que o Vieira levantou aqui, é realmente uma coisa grave. Eu não vi esse evento, né, que ele descreveu aqui, mas ouvi muitos eventos de muitas coisas, entendeu? E eu na minha coluna de domingo, quando eu ia começar a falar aqui, quando o Vieira me interrompeu, e depois falou 3 horas aqui, mas nesse evento no domingo, na minha coluna, eu abordei exatamente essa questão da gente tentar diferenciar o joio do trigo. E o que me chamou a atenção foi, de certa forma, a reação dos leitores, tá? Passando talvez a visão de que não existe o trigo, só tem joio. É assim mesmo, Paulo? Eu imagino o seguinte, evidentemente, quando você está tratando de um assunto ligado à paixão, é bem possível que haja pequenas exacerbações que podem ser controladas. Agora, existe sim joio, existe sim trigo. O problema é que, nesse momento, há uma desproporção, né, que fica muito evidente, porque hoje nós temos muitos diários, nós temos muitos veículos da imprensa convencional tratando dos times do Rio diariamente, e é impressionante, é aviltante. Eu li no jornal de sexta-feira, num jornal de grande circulação do Rio de Janeiro, que o clima hostil provocado dentro das Laranjeiras, e o clima hostil foi um clima quase que individualizado, né? O clube não é assim. O clima hostil seria um prato cheio para o Galo sorrir no Engenhão. Aliás, desculpa, não era sorrir, cantar mais alto no Engenhão. Ou seja, é a pré-derrota anunciada. Reitero, isso pouco tem a ver, de certa forma, com os equívocos que podem ter sido cometidos dentro de campo, na questão tática, na armação do time e no que a gente vai discutir dos fatores que levaram ao insucesso do Fluminense no sábado. Agora, que o aspecto psicológico foi afetado é inegável. Você está vivendo dentro de um ambiente conturbado, um ambiente ameaçado. Não é possível. Ou será que todos pensam que os jogadores são completos ignários que ninguém lê jornal? Você vê lá no dia do seu ambiente de trabalho, é um covil que ameaça jornalistas, que agride. Gente, por favor, em outros times já aconteceram coisas muito, mas muito piores, e elas não têm essa intensidade. Eu não quero aqui estabelecer um clima de santidade dentro das Laranjeiras, né? Enfim, como em todos os lugares há erros e acertos. Agora, eu acho que o problema é que a torcida, principalmente os nossos queridos leitores que nos apoiam, prestigiam, eles demonstram uma irritação, não com esse episódio de quinta e sexta, eles demonstram uma irritação com um longo processo que já dura décadas. O problema é de décadas. O que me preocupa é essa abordagem casuísta, né, e canalha. Porque isso para mim é canalice. Se você tem, a partir do momento que o clube se pronuncia oficialmente através do seu presidente, defendendo o direito da imprensa de realizar o seu trabalho, dizendo inclusive que o conselheiro que participou do evento, do imbróglio, né, não fala pela diretoria e seria inclusive chamado a atenção. Então, eles não podem dizer que o Fluminense está censurando o trabalho da imprensa ou que o Fluminense está hostilizando a imprensa. Muito pelo contrário, nós também trabalhamos nas Laranjeiras. O Vieira cobre o clube diariamente, né? E pelo que se sabe, a imprensa é muito bem tratada. Então isso é uma coisa oportunista, o nível mais vil que o ser humano pode chegar quando detém, sabe, meios para formar a opinião pública e usa isso para jogar de forma, eu estou aqui me baseando nas coisas que eu tenho ouvido, que vocês estão falando, tá? Então não estou dirigindo essa mensagem a ninguém, mas quem sabe. Então, isso é uma canalice. Eu acho que isso tem que ser revisto, PCA.
Eu concordo com você. É aquilo que eu falei, né? O tratamento não pode ser diferente de um clube e do outro clube. Os 4 grandes clubes do Rio mereciam tratamentos iguais. Se acontece um problema parecido na Gávea, eu tenho certeza que a repercussão ia ser muito menor, que eles não abririam guerra contra o Flamengo. Quem viu o jogo em algum ouviu o jogo em algum jogo do Fluminense em alguma rádio ou TV, viu a má vontade. A imprensa comprou a briga do lance contra o Fluminense. PC, diga-se de passagem, você falou se acontecesse um problema maior no Flamengo. Recentemente nós tivemos o blogueiro do Flamengo no Globoesporte.com, o Arthur Millenberg. Ele foi agredido dentro das dependências da imprensa rubro-negras lá na Gávea, e inclusive foi pelo torcedor, um dos torcedores chefes da torcida organizada Raça Rubro-Negra do Flamengo, e ficou por isso mesmo. Foi um caso que foi repercutido durante um dia, o Mullenberg foi agredido fisicamente e ficou por isso. Então é aquilo, já houve, aconteceu, e a repercussão não foi igual a dos xingamentos do conselheiro que falou de mídia fedida, de flamenguista, enfim, mídia flamenguista, rubro-negra, o que mais fosse. Vieira, só uma correção, não é a diretora da Raça Rubro-Negra, não. Tá? Mas, enfim, PC, você estava acho que eu falei raciocinando tudo, né? Ou concluindo o raciocínio. Acho que eu falei tudo, sim. Tá? Mas é só para fazer essa parte, para a gente não poder fazer as acusações de pessoa errada, tá? Não tem nada a ver com a Raça Rubro-Negra, não. Não que eu goste da Raça Rubro-Negra, não, tá, gente? Enfim, vamos falar um pouquinho do jogo de sábado, sem um pouquinho de imprensa. Depois, quem sabe, a gente não volta a falar um pouco desse assunto, mas tem muita coisa aqui para a gente tratar. Jogo de sábado, Marcelo Vieira, a escalação do Abel Braga. Bom, nas últimas semanas aqui no Fluminense Debate, eu criei um novo verbo, né, que o Paulo até gostou bastante, que foi o verbo abelar. Esse verbo foi criado por você? Foi uma a primeira vez que foi dito foi aqui? Creio já eu virou que sim. febre. É melhor patentear enquanto é tempo. Tô patenteando, então amanhã sem falta. Mas, já que eu disse que naquela ocasião o Abel tinha abelado, eu digo que dessa vez eu não acredito que o Abel abelou. Ele foi um pouco refém das peças que ele não tinha. Você perdeu o Deco de última hora, inclusive na sexta-feira eu estava almoçando nas Laranjeiras quando eu descobri que o Deco não jogaria. A partir dali eu passei a ficar preocupado com um possível resultado negativo do Fluminense no jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Deco seria uma peça fundamental para o jogo desse final de semana. Acabou obrigando o Abel a entrar com 3 volantes. Eu entendo ele tentar entrar com o Rodrigo, tanto é que nos primeiros 10 a 11 minutos o Fluminense até demonstrava uma boa disposição e parecia que ia ganhar o jogo do Atlético Mineiro, só que aconteceu aquele pênalti ali e acabou complicando ainda mais a missão do Fluminense, porque o time ficou excessivamente nervoso. Mas o Rodrigo, ele vinha jogando também mais liberado, mais solto. Como ele tem mais recurso técnico, o Abel quis que ele fosse meio que um segundo armador ao lado do Lanzini, para poder ajudar o Lanzini. Então eu não vejo também muito culpa no Abel nessa escalação. Por que não o Souza, Vieira? Souza que eu digo do lado do Lanzini. Poderia ter sido o Souza sim, mas sinceramente eu não acredito que fosse também ser uma grande diferença a escalação do Souza no time do Fluminense nesse jogo. O Souza tá mal nos treinos? Não, ele até treinou bem há 2 semanas atrás, tava se destacando. Nossa, 2 semanas atrás faz muito tempo. Mas é aquilo, né? Durante essa semana é difícil a gente falar porque eu não acompanhei, embora seja uma notícia, agora eu tô me recordando aqui, que o Abel ele iria testar a formação no treino secreto, no fatídico treino secreto, com o Souza no time do Fluminense. Só que aconteceu imprevisto que o Souza não pôde treinar naquela ocasião. Então, para não colocar um time que não tinha entrado em campo em nenhum treinamento... Será que não tem nenhuma retaliação aí, não? Retaliação em que sentido? Do Abel com relação ao Souza? O que aconteceu para o Souza não ir treinar? Bom, na verdade eu prefiro acreditar na declaração do Abel que o Souza não treinou e com isso ele preferiu colocar o time que ele tinha testado e gostado naquela ocasião. A questão é saber por que não treinou, né? Exatamente. Mas agora eu não vou lembrar, eu não estou lembrando, vou até dar uma apurada aqui, mas de repente eu consigo até te passar essa informação precisa até o final do programa. Muito bom. O Paulo, a escalação do Abel, Paulo, em que ele errou, em que ele acertou, se é que ele acertou em alguma coisa? Só para complementar a informação, não tenho certeza, Marcelo Vieira, confira por favor. Me parece que o Souza teve que ir a São Paulo para resolver problemas de natureza jurídica e por isso nesse dia que ele não treinou.
Quer dizer, pelo menos essa foi a versão veiculada ontem na imprensa convencional. Olha, hoje vou ter que me opor um pouquinho só, apenas um pouquinho, meu querido Vieirinha, em relação à questão do Abel. É certo que o Fluminense estava bastante desfalcado, isso é fato. Qualquer time do futebol brasileiro que perdesse Fred, Deco e Marquinho sentiria determinadas dificuldades. Agora, o que me pareceu ali é que essa armação ficou muito complicada, porque a gente ainda teve o agravante de que o Lanzini ficou meio perdido em campo e não teve um bom desempenho. Nós ficamos com meio acéfalo. E Edinho, com a sua tradicional dificuldade na condução da bola em longos metros, você tem uma dificuldade de jogada. O Mariano estava oscilando alguns bons e maus momentos na partida. O Carlinhos era o Carlinhos, então, o Carlinhos que a gente sabe que tem muita condição técnica, que tem muito recurso, mas que parece às vezes um fio desencapado. Perdeu a corrente elétrica, ele está ali estático, parado, olhando com aquele ar. Aliás, o Carlinhos estava jogando com uma âncora no sábado? Ele já está há algum tempo, né? Porque às vezes ele dá uns arranques, ele consegue algumas jogadas interessantes. Enfim, a gente sabe que ele é um jogador de recursos técnicos consideráveis. Desculpe. Mas não necessariamente os exerce em todos os jogos. Enfim, eu acho que foi uma soma de fatores. Eu não sei. Me causou a espécie do seguinte: se outros times, num momento de dificuldade como esse, recorrem aos jogadores da base, será que não teria sido mais razoável testar alguém que tivesse alguma condição para fazer a condução de bola no meio da base do que entrar com o meio de campo de Edinho, Rodrigo e Bob? Né? O Bob é um caso à parte que depois a gente analisa. Enfim, a derrota, a meu ver, ela teve um somatório de fatores. Né? Não foi somente a derrota, não foi exclusivamente do Abel, ou não foi exclusivamente porque o Fred não jogou. Não. Houve uma série de fatores em torno disso. Mas o que me pergunta, quantas e quantas vezes na sua história o Fluminense, em momento de dificuldade, recorria aos seus jogadores da base? Será que a gente não tinha um jogador para fazer essa condução? Acabou que nós ficamos com o primeiro tempo a sério, tomamos um gol naquela circunstância do pênalti. Claro, o Atlético desesperado passou a ficar bastante tranquilo, como o Vieira bem lembrou. O jogo parecia invertido, né? Parecia que o Fluminense que estava lutando contra o rebaixamento, nós entramos no desespero e, para culminar, tomamos aquele segundo gol do bom esse atacante André, que já tinha nos premiado na partida em Minas. Com 2-0 contra, virado no primeiro tempo, já era muito difícil. Com problema na escalação, com o time mal em campo, com algumas das principais peças não rendendo, era difícil reverter esse quadro e realmente não se reverteu. PC, o Fluminense atuou na última partida, na partida anterior foi Fluminense e Palmeiras, com Valência e Fernando Bob jogando como volante. O que justifica o Abel ter tirado do time o Valência, que estava jogando bem e tinha se entrosado muito bem com o Fernando Bob na partida anterior? Olha, sinceramente eu não sei. Eu escalaria o Valência, estava esperando a escalação do Valência e me surpreendi com o meio formado, com os 3 volantes que o Abel escalou. Né? Mas eu acho que o principal ponto da derrota não foi citado aqui ainda, que foi a ausência da referência no ataque. Que o Abel não tem culpa porque não tinha opção mesmo, né? O Fred foi suspenso pelo cartão amarelo. É que não tinha mesmo? E o Ciro? O Ciro não faria esse papel? É diferente botar a responsabilidade nos ombros do Ciro ou do Rafael Moura ou do Fred. O Fred estava suspenso e o Rafael Moura foi suspenso pelo Fla-Flu no julgamento da terça-feira. Eu acho que a diretoria tinha que ter tentado o efeito suspensivo para o Rafael Moura poder atuar. Porque nós já sabíamos que o Fred não ia jogar o jogo no sábado. E o time sente essa falta da referência, do centroavante. Eu acho que se tivéssemos o Rafael Moura em campo, poderíamos estar aqui falando sobre outro resultado. É um jogo, eu acho que foi um jogo que nós começamos a perder desde o começo da semana. Quando o Fred foi suspenso, o Pinho foi suspenso. Na segunda-feira, quando eu comecei a ver aqueles boatos de que Deco não treina, eu perdi a cor. Eu falei, meu Deus do céu, isso não vai. Essa semana não vai acabar bem. Aí veio o julgamento do Rafael Moura. Enfim, desmontou totalmente o time. Eu acho que o Abel, ele já tinha o time formado, né?
Enfim, eu vou ter que interromper porque o nosso tempo encerrou, mas a gente volta a falar do assunto no próximo bloco.